Nós estamos lendo os 10 mandamentos nesse tempo e estudando eles. Nós estamos no 5º mandamento hoje. Por isso, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. E eu leio com você a partir do versículo 12. Que diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor está aqui. Por isso fala aos nossos corações através da sua palavra. Alimenta-nos mais. Alimenta-nos mais de ti, mais do pão do céu. Nos faz sair daqui, Espírito Santo, mais apaixonado por Jesus. É o que nós te pedimos. Amém? Meus irmãos, chegamos no 5º mandamento. E o 5º mandamento, ele é uma transição. Os primeiros 4 mandamentos, eles representam uma tábua da lei. É onde Deus nos ensina o nosso relacionamento vertical com Ele. É onde Deus nos ensina a lidar com Ele. São todos os mandamentos entre nós e Deus. E então agora nós chegamos ao 5º mandamento e chegamos à 2ª tábua da lei. A partir de agora, os outros 6 mandamentos, eles serão direcionados para nos ensinar a lidar com o nosso próximo, com a nossa vida em sociedade. Se a base para a primeira tábua é o primeiro mandamento, não terás outro Deus além de mim, a base para a 2ª tábua é honra pai e mãe. Esse é o alicerce para todos os demais mandamentos que nós vamos estudar daqui para frente. E eu preciso que você compreenda algo. Depois de Deus, depois de Jesus, os nossos olhos devem estar em nossas famílias. Quantos estão entendendo? Diga amém. A família, ela é o berço da identidade de uma pessoa, da autoestima, do respeito às outras autoridades. É na família que os primeiros valores e princípios começam a ser gerados. E como diz Lutero, a família é a fonte da prosperidade ou da desgraça dos povos. Então nós temos que pensar muito bem, dentre todas as vontades de Deus, entre os 10 mandamentos, que são vigentes hoje, à luz do Novo Testamento, Deus colocou como principal relacionamento nosso, após o relacionamento com Ele, o relacionamento com nossos pais. Por quê? Porque Deus quer proteger a família. Isso não é partidarismo, é história. A história nos ensina que todo regime totalitário, para exercer controle, a primeira coisa que ele faz é romper os laços familiares. Civilizações, sociedades, culturas inteiras se desenvolvem a partir do que acontece no seio familiar. E aqui eu queria compartilhar com você algo que no momento que eu estava orando, veio muito forte no meu coração. É que se tem alguém aqui pedindo um marido ou pedindo uma esposa, não peça mais isso. Peça uma família. Aprenda a pedir uma família. Quando um homem pede uma mulher pede um homem, pode existir aí um quê de egoísmo, de carência, de necessidade. Mas quando alguém pede uma família, eu já estou dizendo a Deus que eu não quero receber, eu quero é me doar. Quantos me entendem? Diga amém. Então, mais do que pedir um companheiro, peça uma família. Pedindo um companheiro, você pode perdê-lo. Mas se você pedir uma família, orar por ela, lutar por ela, compreender a vontade de Deus para ela, você não vai perder. E meus irmãos, convenhamos,
família é algo sobrenatural, é sagrado. Quando eu vi minha esposa entrando, no dia do nosso casamento, quando eu vi o meu primeiro filho nascendo, o Rafael, eu fiquei 12 horas olhando para aquela criança. Ele me hipnotizou. Eu virei à noite olhando para aquele menino, para ver se ele estava respirando, se estava tudo bem. Acho que todo pai já fez isso. Eu lembro quando o Gustavo nasceu, aqueles olhinhos que pareciam só um risco de giz. Eu lembro quando o Léo nasceu, aquela coisa branquinha. Meus irmãos, é maravilhoso. A família não é um acidente. A família é um presente de Deus. E como um presente de Deus, nós temos que olhar a família como Deus olha. E Deus tem esse mandamento para nós podermos cuidar, para que o nosso lar tenha a harmonia que Deus deseja. Esse mandamento, ele é declaradamente uma proteção para a família. Na família nós temos o potencial de desenvolvimento ou não de um ser humano. O 5º mandamento, ele é importante, porque ele é prioridade para Deus. O 5º mandamento é muito mais do que um filho olhar para os seus pais e obedecê-los. Por exemplo, vai filho, vai tomar banho, vai para a escola, não minta. É muito mais do que uma obediência simplesmente. O 5º mandamento é uma declaração futura de Deus para a próxima geração. O 5º mandamento é uma declaração que Deus deseja que a família se perpetue. Porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus é um Deus de família. Ela aponta para o futuro. Terás longa vida e plena. Ela aponta para uma sociedade que pode ser melhor. Quando lemos a Bíblia, vemos que a Bíblia dá importância extrema à história. A Bíblia não esquece das gerações anteriores, ela cita cada uma delas. E para olhar para frente, a Bíblia nos ensina a olhar para trás. Por isso, que quando você lê, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá, é uma declaração de uma promessa para o amanhã. Quantos me entendem, diga amém. Meus irmãos, você quer gerar um caos social? Desmantele as famílias. Livre-se dos pais. Desonre aqueles que te geraram. Deus coloca a família como prioridade. Deus coloca a família como o plano original dele. Deus quer nos ensinar a dar valor àquilo que Ele dá valor. E Ele fala sobre honrar pai e mãe. A Bíblia não foi escrita em português. E o texto antigo, a palavra usada é peso. Honrar pai e mãe, a Bíblia está nos ensinando aqui a dar peso a quem eles são, a dar o devido peso à posição deles, a dar devida atenção a quem eles são. A Bíblia está nos ensinando a lidar com os nossos pais. Existe uma responsabilidade que Deus nos coloca como filhos diante dos nossos pais. E para entender melhor, Calvino, quando falou sobre esse texto, ele disse que a honra pode ser definida, na opinião dele, em 3 palavras. Reverência. Você quer honrar teus pais? Reverência. É um sentimento quase sagrado de respeito em consideração a eles. Calvino, quando ele expressa esse sentimento, ele diz que o pai tem a condição de te abençoar. Eu não sei você, mas a minha família, tanto por parte de pai e de mãe, nós somos do costume de quando o mais velho chegava na sala, a gente levantava, estendia as mãos e falava assim: benção. E o pai ou o avô dizia assim: Deus te abençoe. Dava ainda um beijinho na mão. Quantos aqui são desse? Pois é, olha que coisa boa. Pois é, mas infelizmente a cultura desse tempo
tem retirado essa visão de bênção que os nossos pais podem nos dar. Então, reverência é a primeira palavra de Calvino. A segunda é obediência. E aqui não é aquela obediência triste, revoltosa. Já viu aquele filho que o pai manda ele sentar, ele senta, mas na cabeça ele está em pé? É aquele filho que ele manda fazer, mas na cabeça dele ele fez mas ele não queria. Não, a obediência que honra o pai é a obediência com prazer. É a obediência que você deseja obedecer. É o alegre cumprimento do dever. Reverência, obediência. E a terceira coisa que Calvino chama, gratidão. Gratidão honra seu pai e sua mãe por todo o reconhecimento prestado que ele teve durante todos esses anos. Aliás, todos nós aqui somos filhos. E este mandamento, ele se dirige a nós. E filhos são muito habilidosos em não contabilizar tudo que os pais fizeram para eles. Eu só comecei a compreender o que meu pai realmente fez por mim quando eu me tornei pai. Ou seja, quando eu me tornei pai, é que eu fui aprender realmente a ser filho. Quando eu percebi o nível de responsabilidade, o tamanho do empenho que precisava eu e minha esposa para cuidar dos nossos filhos, eu entendi que realmente meu pai teve muito trabalho comigo. Os filhos, eles têm facilidade de esquecer o empenho dos pais. E esse é o nosso culto, onde nós temos mais jovens e mais adolescentes. Mas esse mandamento não é só para quem é criança, adolescente e jovem. Não, é para todos nós. Mas especialmente para os mais jovens. Vocês não podem esquecer o que seus pais estão fazendo agora por vocês. Ser pai me ensinou muito como ser filho. Há 18 anos eu sou pai. De um de 18, de um de 15 e de um de 11. Acertei? Acertei. Né? E como filhos esquecem a quantidade de empenho que os pais colocam para criá-los. Não tem um dia, meus irmãos, que eu e minha esposa a gente não invista tempo, dinheiro, oração, empenho nesse menino. Definitivamente, a vida não é mais a mesma depois que filhos nascem. Eu sei que há exceções aqui. Eu sei que alguns tiveram pais que não entenderam as suas obrigações como pais. Machucaram e possivelmente até ainda machucam seus filhos. Mas eu queria deixar algo claro que esse mandamento nos deixa. Esse mandamento não diz para você honrar pai e mãe, que foi bom. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Esse mandamento mandou honrar pai e mãe. Esse mandamento não falou para você honrar pai e mãe que arrebentou na sua criação, que esteve sempre próximo. Não, esse mandamento fala para você honrar pai e mãe. A existência deles já é pressuposto para a honra. Por isso que Deus nos chama primeiro para perto dele. Porque alguns pais, somente com o amor de Cristo nos seus corações, é que vocês conseguirão amá-los. E eu queria lhes ensinar uma oração a partir de agora. Se você teve um pai e uma mãe que te machucou, que te feriu, eu queria que você orasse assim: Jesus, ame meu pai e minha mãe através de mim. Repita comigo: Senhor Jesus, me ensina a amar meu pai e minha mãe, mas ame-os através de mim. Porque tem pais que nós vamos precisar do Espírito Santo de Deus para amar, meus irmãos. Eu sei que nós temos aqui, diversas situações, uma pluralidade aqui de criações. E eu sei que nem todos os pais foram anjos. Mas a maioria dos pais, tudo o que eles fizeram por amor.
Mas alguns só poderão amar seus pais se for através de Jesus Cristo. Existem circunstâncias que somente o amor de Deus vai quebrar no seu coração. Mas nós devemos honrar nossos pais. Mas eu me lembro que quando eu era pastor de jovens, a pergunta que me faziam era mais ou menos assim: tem limite para obedecermos pai e mãe? A resposta que eu tinha para eles sempre foi Efésios 6:1. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Obedeça aos seus pais no Senhor. Ou seja, o que a Bíblia nos ensina? Se seus pais mandarem fazer o que Deus proíbe, ou proibir que vocês façam o que Deus manda, vocês podem desobedecê-los. Mas somente nessa circunstância, porque nós obedecemos os nossos pais no Senhor. Mas fora disso, além dessas paredes, pai e mãe é digno de honra em tudo, por experiência. A gente precisa aprender a lidar com os filhos na medida que eles crescem, porque criar um filho de 5 anos, e criar um filho de 15 anos, e criar um filho de 25 anos, são coisas completamente diferentes. Você não vai ficar mandando no seu garoto o que você mandava quando ele tinha 5 anos. Os pais precisam também amadurecer. Mas o que a Bíblia nos ensina é que quando nós crescemos, os pais eles têm que aprender a se relacionar com os seus filhos. E aqui não é lugar de separação, mas de mudança de relacionamento. Aqui não é lugar de rebeldia, mas de desrespeito, de desonra. Porque é possível você discordar do seu pai hoje, você sendo adulto, mas não desrespeitar. Mas o princípio geral é: honre seu pai e sua mãe. Isso era tão sério no tempo que foi escrito esse texto, que os hebreus passaram 400 anos, o povo de Israel passou 400 anos preso no Egito, e eles perderam o seu Deus, perderam a sua cultura, provavelmente perderam a sua família. Era uma multidão sem princípios nenhum. Então Deus começou a estabelecer valores neles. Então Deus estava ensinando essa geração a como não sabotar o seu futuro. Deus estava ensinando esse povo a como ter futuro. E existia uma lei civil naquele tempo. Não leia isso para o teu filho quando ele te desobedecer, por favor. Deuteronômio 21:18 diz assim: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedeça ao seu pai, nem à sua mãe, e não os escuta quanto disciplina, o pai e a mãe o levarão aos líderes de sua comunidade e à porta da cidade, e dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devassa e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Elimine o mal do meio de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. Não faça isso com o seu filho, e nem traga ele aqui para fazer essa oração aqui, né? Porque hoje a gente não vive esse preceito, mas o princípio ainda existe. O que está por trás desse texto? O que Deus quer nos ensinar hoje, na época da nova aliança, da sua graça? O que nós podemos transportar como princípio para nós hoje? Número 1, esse texto está dizendo que um filho rebelde não deveria viver, porque ele vai atrapalhar na vida da comunidade. O princípio aqui é simples: quem não honra seu pai e sua mãe não tem lugar em nossa sociedade. O princípio aqui é: na cultura judaica, um filho rebelde é um câncer social. Então, se isso era tão importante para eles, e o nosso Deus não muda, e os mandamentos ainda são para os nossos dias, perceba o peso de nós obedecermos esse mandamento. Perceba o peso de promessa que existe quando um filho honra seus pais. Meus irmãos, quer destruir uma nação? Destrua suas famílias. Filhos, querem destruir suas famílias? Desonrem seus pais. Eu sei que muito pai e mãe acabou com a família, mas se o filho quer acabar com a sua família, é só ele desonrar o seu pai e sua mãe. Eu me lembro que eu gosto de estudar muitas culturas,
e a cultura dos samurais dizem que quando eles maculam ou julgam ter maculado os seus ancestrais, eles tiram a sua própria vida através do harakiri. Eles têm um lema, os samurais: sem honra, sem vida. Desonrando, não merecemos viver. Eu sei que é radical, mas é profundo. Quantos me entendem? Diga amém. É profundo a gente entender isso, porque nós vivemos hoje uma geração e uma cultura que está espancando todos os princípios familiares. Os jovens pensam que ser emancipados, não depender dos seus pais, é maturidade, é modernidade, mas quando na verdade é rebeldia e falta de temor ao Senhor. Nós precisamos compreender o que Deus nos ensina. Eu tenho uma teologia africana, um livro sobre teologia sistemática africana. É do povo africano de todos os países, e tem um povo chamado Niang, de Camarões. Eles dizem o seguinte: quando se trata de honrar nossos pais e obedecer-lhes, não temos escolha. É algo tão fundamental quanto o fato de que o rio sempre corre da nascente para a foz. Ou seja, é o óbvio. É como as coisas devem ser. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, como é que deve ser o reino de Deus? O reino de Deus deve ser como Deus deseja que as coisas são, ou como as coisas devem realmente ser. Um pai nunca abandonando sua família, uma mulher nunca abandonando o seu marido, filhos honrando os seus pais, só ter aquilo que é seu e não o que é do outro. O reino de Deus é o lugar onde as coisas devem ser como são. E aqui, quando o assunto é família, para as coisas ser como são, os filhos devem honrar os seus pais. O grande pai da igreja, Agostinho, ele disse que se alguém desonra seus pais, haverá alguém que ele ainda respeite? Se um filho desonra aqueles que o geraram, haverá alguém que ele vai respeitar? Meus irmãos, é em casa que aprendemos a viver a vida que a gente vai viver lá fora. Você pode repetir isso comigo? É em casa que a gente aprende a viver a vida que a gente vai viver lá fora. É em casa, é ali, é naquele microcosmo que a gente aprende a viver no macrocosmo. Quando a casa cai, a sociedade desmorona com ela. E o Novo Testamento, através do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, reafirma esse ensino. Diz lá no versículo 2 do capítulo 6: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Paulo está falando aqui mais do que anos de vida. Paulo está dizendo aqui, mais do que viver muito, você vai viver bem. Na verdade, a palavra aqui é abundância. É como se o apóstolo Paulo dissesse: quer começar bem? Quer começar a ser abençoado, um ciclo de favor de Deus sobre a sua vida? Comece em casa, honre seus pais. E aqui essa obediência não funciona assim como um score. Nossa, obedeci meu pai 10 vezes, ganhei mais 3 meses na terra. Não, não é assim não. Não é uma coisa que você vai computando. Não é uma coisa onde você está visualizando simplesmente a promessa. Não, aqui está falando de relacionamento. Aqui está falando de honrar a pessoa, e não só a promessa por causa dessa pessoa. Quantos me entendem? Diga amém. É como se Deus dissesse: faça assim, porque é assim que eu criei as coisas para serem. Os tempos hoje são os tempos mais difíceis que nós já vivemos para a família. São tempos terríveis. E eu me lembrei que a Bíblia, ela fala muito sobre os tempos terríveis. E eu encontrei o que para a Bíblia são tempos terríveis. Tempos terríveis para a Bíblia está lá em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Esses são tempos terríveis.
tempos de fraqueza moral, de fraqueza de caráter e de temor do Senhor. E aqui eu queria que você pegasse já o que eu já te dei, e para a gente ir um pouquinho mais para frente, vamos fazer um raciocínio lógico aqui primeiro. Quando Deus diz isso, assim, a gente só tem 10 mandamentos. E Ele colocou esse dentro dos mandamentos. A gente só tem 10 mandamentos. E nós só temos 6 sobre os nossos relacionamentos sociais. E Deus coloca ele como primeiro para a gente respeitar. O que você acha que Deus está dizendo aqui? A minha exegese das prioridades de Deus nesse assunto é mais ou menos o seguinte: se você é daqueles que está lutando causas sociais por aí, pare, se você não está cuidando da sua família. Se você está aí cuidando dos pobres, dos mendigos, dos viciados, preste atenção, dos presos, pare, se você não está honrando a sua família. Por quê? Porque todas essas outras coisas são importantes, mas nenhuma delas estão dentro dos 10 mandamentos. Antes de você fazer qualquer coisa lá fora, faça aqui dentro. Não tente consertar o mundo, se você ainda nem sequer tentou trazer harmonia para a sua família. O que eu quero dizer é simples. Aqueles que têm vozes ativas em várias áreas, reclamam de tantas coisas, protestam contra tudo, faça agora um inventário de sua relação com seus pais. Se você cumpriu o 5º mandamento, vá à luta, pratique justiça na terra. Se não, recolha tuas espadas e vai cuidar da sua família. Até porque só temos essa geração pobre, na sua maioria, perdida na sua maioria, drogada na sua maioria, órfãos na sua maioria, adultérios na sua maioria, como nós vamos estudar daqui para frente, roubos na sua maioria, viciados na sua maioria, porque não tiveram famílias inteiras há gerações atrás. Porque um filho que honra o seu pai, ele será um pai um dia honrado pelos seus filhos. É uma transferência de cultura, é uma transferência de princípios. E hoje nós estamos lidando com várias outras causas, mas não estamos lidando com um problema, que são famílias dilaceradas. E a gente pensa que é espiritual porque está fazendo outras coisas. Mas a fé tem que dar 2 saltos. O primeiro salto é para cima. Eu creio em Deus, acredito nele e na sua palavra. Eu creio no sobrenatural. Eu creio no metafísico. Eu creio naquilo que está além do que eu posso ver e observar. Eu creio em Deus. Creio no seu Filho Jesus Cristo. Creio na sua palavra. É o primeiro salto que a fé dá. É um salto para cima. Mas depois de ter dado esse salto para cima, a fé dá um salto para baixo. A gente desce para a realidade que a gente está, na sociedade que a gente está, e pratica aquilo que aprendeu com Deus que a gente creu lá em cima. Você salta para conhecer Deus para cima, e depois salta para praticar o que Deus te ensinou aqui embaixo. Ser espiritual é cada dia ser mais presente naquilo que Deus te disse para você fazer. Ser espiritual não é viver numa espiritosfera. Ser espiritual é se tornar gente, homem. A pessoa mais espiritual que já teve nessa terra foi o homem. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que a gente precisa? É encarnar o Evangelho. Então, se você quer ser espiritual em 2022, conheça a Deus, o que Ele diz, e obedeça na terra. Porque essa é a oração de Jesus em Mateus capítulo 6. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é feita no céu, seja feita na terra. Então a gente precisa entender o que Deus quer com esse 5º mandamento. Ele está dizendo que o amor próprio começa em casa. O amor ao próximo começa em casa. O amor com o outro começa em casa. E não é exagero dizer, meus irmãos, que o nosso relacionamento com Deus é o nosso relacionamento mais importante. Mas depois dele é o nosso relacionamento com nossos pais.
Vou repetir. Não é exagero dizer que depois do nosso relacionamento com Deus, o relacionamento mais importante que nós temos é o do nosso Pai. Porque na ordem do decálogo, dos 10 mandamentos, depois de amar a Deus, tê-lo como seu único Deus, honrar seu nome, Ele manda nós termos um bom relacionamento com os nossos pais. Quantos me entendem? Diga amém. É a partir daí que as outras coisas acontecerão. Talvez você ache assim, mas só isso vai mudar o mundo? Vai. Porque é só obedecer a Deus que as coisas entram no lugar. Uma vez um empresário me disse que ele ia fazer um curso de direção defensiva. Preste atenção nisso aqui. E ele pagou um caro por esse curso. Pensa num curso caro. Ele foi para Brasília, pegou um avião para Brasília fazer esse curso. E ele fez o curso, eram 2 ou 3 dias, voltou. E aí eu fui conversar com ele, e como é que foi o curso? Ele diz, eu fiquei meio decepcionado na hora que eu cheguei. Porque nós pagamos tão caro por esse curso, e na hora que nós sentamos lá, chegamos no lugar, começamos a ouvir o instrutor, estava tudo legal. Mas na hora que ele levou a gente para a pista só tinha 600 metros. Eu digo, eu vou fazer um curso caro desse, para ficar rodando numa pista de 600 metros. E ele foi reclamar com o instrutor. O instrutor disse assim, rapaz, deixa eu te explicar uma coisa. Você só precisa aprender a fazer curva para a esquerda e para a direita. Depois o tamanho da estrada não importa. Você não precisa de uma pista de 2.000 km para treinar. Você só precisa saber como vai para a direita e para a esquerda. E isso eu vou te ensinar nessa pista pequena. É mais ou menos o que Deus está dizendo. Cuida, honra teu pai e tua mãe. E as outras coisas, meu irmão, vai se endireitar. Porque é na família que começa a proto-ação de Deus nessa terra. Se você é um filho que está honrando o seu pai, acredite, lá na frente você vai ter menos dificuldade com os filhos que você está criando, vendo você fazendo isso. Aqui Deus está trazendo uma solução. E está comprovado cientificamente, sociologicamente. As ciências sociais dizem isso. Um adulto saudável só cresce numa família saudável. Tem as exceções, mas ninguém trabalha com exceção, meu irmão. A gente trabalha com a regra. O bom aluno vem de uma família saudável. Evitar drogas, crimes, etc. Sabe, vem de uma família saudável. Eu acabei de conversar agora com o major, que ele está com 1.600 famílias que ele cuida. Ele diz que 99% dos problemas que ele tem nessas pessoas, nessas crianças, nesses adolescentes, né? Nessas pessoas, é a ausência de uma família saudável. E se você entender isso hoje, se Jesus não voltar daqui a 100 anos, nós vamos estar colhendo frutos que nós nem imaginamos. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus deseja salvar a família, meus irmãos. A família é o nosso primeiro hospital, nossa primeira escola, é o nosso primeiro governo. É lá que nós aprendemos a obedecer às autoridades. É a nossa primeira igreja. Tudo começa na família. Eu lembro que os técnicos dos meus filhos, eles sempre gostaram de esportes. Eles sempre disseram assim, nossa, como seus filhos são obedientes, a gente manda eles dar 10 voltas, eles dão volta, manda fazer abdominal, eles fazem, manda parar, eles param. E eu aqui só pensando nesse mandamento. Um pouco de obediência em casa faz milagre lá fora. Deus está nos ensinando a viver um futuro que Ele deseja. E eu queria compartilhar algumas histórias com você. Eu conheço um homem que honrou os pais dele como poucos. E essa história que eu vou contar, primeiro porque eu conheço ela em parte, que eu fui advogado dele. E a segunda foi porque ele me contou no velório do pai dele. Meus irmãos, eu sei que essa mensagem já chegou atrasada para alguns. E essa mensagem tem 2 efeitos aqui no final. Consolação para aqueles que obedecem e culpa para aqueles que estavam em rebeldia. E tem um estado mais grave, são aqueles que não têm mais os pais hoje, para tentarem consertar ou colar esse relacionamento. Mas Deus hoje está abrindo uma ferida em você, para que Ele possa curar. Para alguns é como um bálsamo, para outros é como Deus estivesse abrindo. Mas eu creio que o Espírito Santo no final vai fazer uma cura na sua alma. E esse homem estava no velório do pai. Mas você sabe que você quer conversar com um filho sem nenhum arrependimento?
Você sabe o que é que você conversar com um filho pleno num velório? Eu me lembro que às vezes eu estava resolvendo questões com ele. E ele é um homem muito atarefado. E para poucas coisas eu já ouvi ele deixar o emprego. Deixar a empresa. E ele saía mais ou menos 16 horas ali e ia ficar com seu pai, com sua mãe, ia comer alguma coisa. Quase todas as vezes que eu chegava no mesmo horário, ele me deixava lá. E às vezes me levava. E ia comer lá o lanche da tarde com os pais. Mas uma das coisas que mais me marcaram é que durante anos, eu também fui advogado da empresa do pai dele. E a empresa do pai dele já não dava lucro há muitos anos. E ele pagava, mês após mês, os débitos daquela empresa, porque o pai se satisfazia fazendo aquilo que fez a vida toda. Mas no velório eu descobri algo que me marcou para sempre. Primeiro, eu não me lembrei isso no primeiro culto, eu quero compartilhar agora. Primeiro eu fui num aniversário de 60 e quantos anos de casado, bebê? Você lembra aquele aniversário? 67 anos de casado, tá bom para você? Eu acho que tá mais extinto que dinossauro esse negócio. 67 anos de casado, eu fui. E eu me emocionei demais, porque quando eu vi o pai desse empresário que eu estou te falando, entrando numa motinha, do lado da esposa, e 83 pessoas, se eu não estou enganado, atrás dele. Eu me emocionei demais. Eu me emocionei porque foi assim, um momento na minha vida que eu agradeci a Deus. Eu falei, Deus, se está aí um vencedor, é esse cara. Ele entrou com a família dele toda. Eu não sei o que estava no peito dele, mas eu quero ter esse prazer um dia, se Deus me der. E isso já foi um marco na minha vida. Mas um outro marco foi que, nesse velório, o filho dele me contou dizendo o seguinte, que o pai dele tinha 2 pedidos. Ter um carro que teve há muito tempo e não tinha mais, e morrer sem dívida. E o pai dele estava no hospital, e ele deu um jeito de pagar todas as dívidas que o pai tinha, com particulares e com o governo. E ele chegou para o pai dele e disse assim, pai, você não deve mais ninguém. E o senhor consegue ir lá fora, no hospital, porque eu tenho um presente para lhe dar. E quando o pai chegou lá fora, estava o carro. E ele botou o pai dentro do carro, deu uma volta, e voltou com o pai para o hospital. E o pai morreu. Sabe, isso mexeu muito comigo. Porque simplesmente é assim que as coisas devem ser. Não é só porque Deus disse, né? É muito mais. Não é só porque está escrito na palavra de Deus, já seria suficiente. Mas é porque no fundo, você sabe que quando Deus nos criou, essa marca está lá dentro. Você sabe que isso é certo. Alguém que nunca leu a Bíblia ou acreditou em Deus, se ouvisse essa história, ele dizia assim, isso é certo. Quantos me entendem? Há uns meses atrás, eu fui na inauguração de uma loja. Ela é um dos nossos irmãos aqui, da Cleidiane, do Moab, né, o Clebson Bandeira, e tem mais um monte de gente na família Bandeira lá. Aí eu fui chamado lá para ir na loja. Aí eu fui na loja. A loja é muito bonita, mas uma parede da loja me capturou. A parede dessa loja tinha um cordel. Primeiro porque, na hora que estava a loja, né, a gente estava lá, o centro das atenções, os filhos focaram nos pais. E aí, eu li esse cordel lá, eu fiquei emocionado, porque o cordel diz assim, ó. Eu vou ler aqui. Quem quer trabalhar, cordel é um poema nordestino, né? É uma expressão cultural nordestina. Quem quer trabalhar, não se retém em vergonha. Ter um bezerro e um garrote
é suficiente a quem sonha. Seu João, que é o pai deles, vendeu o que tinha e se empreendeu numa feira. Dona Lourdes, que é a mãe, que não tinha nada, passou a ser costureira. Ele começou a fazer umas redes, elas umas roupas vendia. Conforme tudo acabava, de mais coisa carecia. Na derradeira peça de roupa, de junto ficou a mensagem, que Deus coloca no muito, quem no pouco tem coragem. Foi aqui que começou, e derramaram muito suor. Antes de qualquer fartura, a peleja foi dura e sem dó. Não há vergonha no que foi, e a gratidão no que fica. A Destaque, que é o nome da loja, né? É um novo feitio para as mãos do sábio. Para as mãos do sábio, pois as mãos do sábio edificam. E eu fiquei olhando assim, deixa eu te explicar uma coisa. O pai começou costurando, a mãe também, vende um boizinho. Quem deu o upgrade total, quem turbinou o negócio foram os filhos. Mas eles nunca esqueceram daqueles que começaram. Deixa eu te dizer, a maioria das coisas que você está vivendo hoje é porque teu pai e tua mãe plantou dentro de você. E esse é um tempo de reconhecimento. Eu encontrei um homem há 15 dias atrás. E eu falei assim, eu te conheço. Ele disse, não, você não me conhece. Eu digo, eu te conheço. Conheço muito você. Mas é muito. Ele disse, por quê? Porque eu conheço os seus filhos. E os seus filhos me dizem quem você é. Como eles te honram. Como eles falam de você. Aqui na nossa família, na família da minha sogra, são quantos irmãos? 7 irmãos. Dona Francina está aqui? Ela não veio hoje. Quantos anos tem Dona Francina? 87 anos. Dona Francina tem 7 filhos. Ela é viúva. Mas é costume, eu não sei de quanto tempo, desde que eu estou nessa família, desses filhos tomarem café com os pais todos os dias. Meus irmãos, é assim, é algo extraordinário que acontece nessa família. Dona Francina é uma viúva, mas ela é uma viúva plena. Sabe por quê? Porque ela vaza de honra, de tanto que os filhos cuidam dela. É uma mulher que quer viver, se Jesus não voltar, para mais de 100. Mas sabe por quê? É porque filhos, eles determinam, sim, como serão as suas famílias. Eles determinam. E a gente estava conversando ontem, como isso está refletindo sobre os netos. Como isso está refletindo sobre a geração que chega. Porque é uma transferência de cultura do céu. É uma mudança de mentalidade. É temor à palavra de Deus. Provérbios 23, 22 diz assim: ouça seu pai, que o gerou, não despreze a sua mãe, quando ela envelhecer. Sabe, numa boa versão é assim: filhos, cuidem dos seus velhos, porque um dia vocês vão envelhecer, mesmo que eles fiquem caducos, sejam compreensíveis com eles, enquanto você tem força. Nós filhos um dia vamos envelhecer, e precisamos cuidar bem dos nossos pais. Aqui na nossa igreja tem um casal de pastores, que a sogra está lá, né? A mãe da pastora. Ela tem muitos problemas gravíssimos, ela não fala, não anda, não mexe. Ela está vegetando em cima de uma cama hoje. Sabe, e você sabe o que eu percebi na vida daquele casal de pastores nosso? Que a honra muda a nossa rotina. Quem honra pai e mãe muda a rotina. Não reclama que não tem tempo. Muda a rotina para honrar. Sabe, eles mudaram a rotina deles, cuidando daquela mãe. E eu aprendi algo olhando para eles. Aquela mãe não pode dar mais nada para ela. Aquela mãe, se ela fez alguma coisa um dia, ela não pode fazer mais. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E é assim que eu quero ser honrado um dia. Não é porque eu dei, é porque eu sou. Porque a maioria de nós, quando envelhecermos, não vamos ser honrados
pelo que nós vamos dar aos nossos filhos. É pelo que nós demos e pelo que nós somos. Na verdade, eu quero que as pessoas me amem na minha inutilidade. Eu quero que as pessoas me amem, mesmo que eu não possa dar nada por elas. Eu quero que as pessoas me amem quando eu não posso ajudar elas. Eu quero ser levantado quando eu não consigo me levantar e quando eu não consigo levantar ninguém. Então honrar pai e mãe, ele está além dele fazer alguma coisa por você hoje. Ou se ele fez, quantos me entendem? Diga amém. Nós honramos porque eles existem, porque Deus mandou e porque tem promessa nessa obediência. Deus nos ensinou que nós devemos honrar nossos pais. A essência da honra acontece quando nós honramos aqueles que nada podem dar em troca para nós. E eu tenho observado algo que tem me doído. É que essa geração hoje, ela tem sido muito mais bem sucedida do que os seus pais. Eu estou cercado hoje de adultos mais bem sucedidos do que seus pais. Os seus pais não podem dar mais pitaco nos seus negócios, porque eles não sabem, eles não estudaram. Os seus pais não podem mais participar das estratégias, porque eles não estudaram. A maioria hoje dessa geração, que pelo menos caminha comigo, ela é muito mais bem sucedida do que os pais delas. Os pais é igual lá na loja que eu fui. O pai não sabe nem de onde veio aquele material, mas foi ele que vendeu o primeiro bezerro. Não importa o tamanho que você está hoje, o teu pai sempre é maior do que você. Ele é digno de honra. Sua mãe é digna de honra. Minha mãe nunca estudou, Dona Maria. Ela queria fazer faculdade quando veio para o Maranhão, mas ela nunca estudou, sabe por quê? Porque minha mãe sempre cuidou da gente. Ela optou por cuidar da gente. Ah, mas não é por isso que a Dona Maria não fala lá em casa. Aliás, beijo. Pai, mãe, te amo. Estão longe daqui. Meus irmãos, essa mensagem é para hoje, é para agora. Essa mensagem é para uma revisão da sua vida como filho, da nossa vida como filho. Porque geralmente quando a gente faz uma revisão de filho, já depois dos 40 como eu, algumas perguntas vêm na cabeça. Será que eu gastei o tempo certo com eles? Será que eu visitei eles o suficiente? Ah, agora eu entendo, eles só queriam o meu bem naquilo. Eu espero que a tua retrospectiva como filho não seja dolorosa. Mas nós não somos filhos perfeitos. Quem nunca errou, que faça o primeiro comentário. Não é? Quem não já escondeu alguma coisa dos seus pais, já mentiu, desobedeceu, deu uma resposta indevida? Todos nós já erramos. Mas a gente pode começar uma nova história a partir de hoje. Para aqueles que podem, é possível começar uma nova história a partir de hoje. Para aqueles que têm pais para honrar, é possível começar uma nova história a partir de hoje. E uma das coisas que eu aprendi estudando esse mandamento é que ele não proíbe o mal, como todos os outros 4 que nós lemos. Ele ordena o bem. Ele não proíbe o mal, mas ele ordena o bem. E a minha pergunta é: o que você está esperando para ter um novo ciclo de bênção na sua vida? Sei que para alguns aqui vai ser muito difícil. Muitos sentimentos aqui precisam ser mudados hoje, vencidos. Muito silêncio precisa ser quebrado. Tantos aqui já tentaram e não progrediram, mas eu vou te dizer por que você não conseguiu. É porque você não fez isso com o Espírito Santo de Deus. Em algumas circunstâncias do nosso relacionamento com os nossos pais, devido à crise que foi estabelecida, a dor que foi gerada, a mágoa que foi guardada, somente pelo amor de Deus em nossos corações é que a gente vai poder perdoá-los e honrá-los como eles merecem. E eu quero te convidar você nessa noite, deixar o Espírito Santo de Deus falar contigo na peculiaridade do seu relacionamento com seu pai. Você pode ficar em pé no seu lugar?
E como eu disse, faça uma oração. Senhor, ame meus pais através de mim. Mas eu queria te pedir 4 coisas que você falasse com seu pai. Se possível ainda hoje. A primeira é sim. Fale para eles, sim, pais. Eu quero ter uma disposição em eles obedecer. Eu quero ter uma disposição maior em obedecer vocês. Sim. Amém, adolescentes e jovens? Amém? Sim, eu quero ter uma decisão maior em lhes obedecer. Segundo, obrigado. Obrigado por tanto. Reconheça o tanto que já foi feito para você. A terceira é perdão. Perdão, pai e mãe, porque só agora eu estou entendendo. Eu não entendia direito, mas agora eu entendo. Perdão por não ter dado tanto valor a vocês. Sim, obrigado, perdão. E a outra é olá. Fala com ele hoje. Dá um jeito. Se você pode, fale com ele hoje. Com seus pais. E quando começa hoje. Começa hoje. E começa a ter uma nova história hoje. Uma nova história hoje. Porque você pode me vir com vários argumentos e talvez o melhor deles seja você não conheceu meu pai e minha mãe. Só que deixa eu te dizer, não é assim que eu leio o quinto mandamento. O mandamento não diz o tipo de pai que a gente teve, mas diz o tipo de filho que a gente tem que ser. O mandamento não culpa seu pai se ele foi errado. Não essa parte das escrituras. Esse mandamento, ele pede para você, obriga você a honrar seu pai e a sua mãe. E eu queria que você fechasse os seus olhos e a gente fizesse uma oração. Para aqueles que estão com o coração rasgado, com a alma dilacerada, com a culpa instalada, eu vou orar para que o seu Pai do céu toque em você nessa hora. Para aqueles que têm pais presentes aqui, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que continue nos ensinando a honrar os nossos pais com entendimento, com graça e com o valor que eles têm. Doce Espírito de Deus, eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar por uma igreja, Senhor, que pareça contigo. E que ela comece a partir, Senhor, de nossos lares, de nossa família. Ah, doce Espírito de Deus, nos faz filhos que te honrem através do nosso relacionamento com nossos pais. Doce Espírito de Deus, faz isso. Toca no nosso coração aqui agora. Nós queremos abrir os armários da nossa alma agora, os departamentos da nossa alma agora, e dizer para o Senhor tudo aquilo que está difícil no nosso relacionamento com os nossos pais. E eu quero pedir a tua mão sobre nós agora, o teu poder sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Olha para aqui, meus irmãos. Eu sou muito contido em algumas coisas, mas eu quero fazer algo aqui. A Bíblia conta que um dia Jesus foi pregar no sábado e tinha um homem com a mão ressecada, definhando, sem movimento. E aí Jesus chamou ele para o meio e ele disse assim, literalmente: mostre-me tua mão. Mas Jesus não disse qual mão. O cara mostrou a mão ruim, porque ele sabia que era a mão ruim, sem movimento, que precisava mudar.
Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se ele tivesse mostrado a mão boa, Jesus não tinha nada para fazer, porque Jesus não precisa consertar o que está funcionando. Mas Jesus diz: mostre-me tua mão, e deixou a decisão para ele. Então ele veio para o meio, e Jesus falou: mostre-me sua mão. Ele teve que mostrar a parte da vida dele que não funcionava. E aí ele recebeu o milagre do Senhor naquele dia. Se ele tivesse mostrado a parte boa, ele poderia ter perdido a visitação de Deus naquele dia na vida dele. Mas ele mostrou a parte que não funcionava. Por que eu estou te falando isso? Porque quanto maior a exposição, às vezes, maior é a cura. Amém? E eu queria chamar aqui à frente aqueles que têm dificuldade de conversar com seus pais. Que essa palavra é desafiador demais para você. Você pode vir aqui à frente? Eu queria orar por você. Aleluia. Aproveita e vem. Deixa eu te falar. Se você precisa de um milagre nessa área, vem aqui. Não fica com vergonha não. Pode vir. Nós queremos orar por você. Queremos declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Irmão, e pensa numa oração que Deus quer responder. Isso. Teve um homem nos cultos passados que ele chorava e dizia assim: pastor, me perdoa por eu estar chorando. Eu digo: meu irmão, deixa essa lágrima lavar, arrebentar esse muro que foi criado entre você e seus pais. Deus quer salvar uma área da sua vida hoje. Aleluia. E deixa eu orar aqui por você então. Espírito Santo de Deus, eu oro agora o que a tua palavra diz em Romanos 5:5, que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus, ouça a oração dessas pessoas que estão aqui na frente agora, Senhor. Elas estão clamando, Senhor, por um milagre nessa área do relacionamento com os pais. Meu Deus, Jesus, meu Deus, toca nelas agora. Espírito Santo de Deus, derrama tanto amor no coração deles, que toda barreira que foi criada, Senhor, pela rebeldia, pela tristeza, pela decepção, Senhor, por ter sido desamparado, por não ter sido cuidado, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca neles agora. Por ter sido um dia abandonado pelos seus pais, meu Deus, em nome de Jesus, toca neles agora. Que o teu amor, Deus, exceda toda essa dor agora, Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus que toca em todas as áreas. Vem sobre eles agora, vem sobre eles agora, vem com Tua graça, Jesus. Eu quero pedir tanto amor que não importa, Senhor, como está do outro lado, eles irão, Senhor, quebrar essa barreira. Meu Deus, em nome de Jesus, que cumpra a Tua palavra na vida dos Teus filhos. Eles honrarão seus pais e viverão uma vida de plenitude nessa terra. Espírito Santo de Deus, vai quebrando agora, Senhor, tudo aquilo que foi montado e armado pelas dores desse mundo ou pela ação do diabo, Senhor. Nós declaramos a restauração das nossas famílias. Toda raiz de rebeldia, Senhor, de tristeza e decepção, seja quebrada agora, no nome poderoso de Jesus. Amém? Está feito. Amém?